bem-vindos para mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje é o nosso estudo de número 12, ainda no capítulo 5º, chamado Irmão Gotuso. Nós estamos acompanhando a história de Gotuso, que foi médico na Terra, hoje está em espírito, ensinando a André Luiz a vivência que ele teve, a problemática que ele enfrentou assim que desencarnou por não se preparar para a vida espiritual, por não ter se preparado e, consequentemente, acabar por permanecer num estado de semi-inconsciência. No estudo de ontem, finalizamos com o início da história dessa personagem. A vivência na Terra, sem conhecer o plano espiritual e confiando nas promessas religiosas de um padre que prometeu a ele que ele teria um lugar especial no céu, porque havia doado para a igreja alguns contos de réis. Continuemos, portanto, analisando a história desse irmão. Ele diz então que estava confiante nas promessas religiosas e que poderia cuidar da família após a morte, quando estivesse ao lado dos santos da igreja, no paraíso. Como encontrou uma realidade muito diferente, voltou ansioso para sua casa e não encontrou seus parentes. Ele diz: enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro na religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto antes do tentame fui arrebatado em violento e escuro torvelinho que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. Então, ele continua dizendo que não teve acesso à família, nesse estado de semi-inconsciência, vagando na espiritualidade, por não ter se preparado e provavelmente por não ter feito nada para ajudar os outros durante a sua vida. O que nós temos de informação até agora é que ele era apegado à sua família, amava sua esposa e seus 2 filhos. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e, sequioso de afeto, encontrei-os enfim. Então, depois de passar longo período de sofrimento, ele se libertou, já que se arrependeu, já que se reequilibrou e conseguiu encontrar a sua família. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger meus interesses e desposou-me a companheira. Perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Então vejam o drama desse irmão, colega de André Luiz na profissão medicina, e que após a morte acabou encontrando anos depois o seu primo em sua casa, tendo casado com a sua ex-mulher, com a viúva, e se desfeito dos bens em empreitadas comerciais fracassadas. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. A gente consegue imaginar a dor dele, o sofrimento dele, de ver a sua família nesse estado, tendo alguém ali, na visão dele, invadido o seu lar. Então ele quase voltou a ficar insano mentalmente. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília,
justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Então, nós vimos que ele deixou 2 filhos e esposa, e ela agora tinha mais 2 filhos com esse novo companheiro, primo do falecido. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que, ao partir, lhe depositara confiante nas mãos. Ele então se ajoelhou perante a mulher dele, né? A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Então, mais uma situação em que a gente vê que os encarnados não percebem o espírito, mas sentem a presença deles, a lembrança deles vem à sua mente. Quantas vezes não pensamos no ente querido e, na verdade, ele está ali, junto de nós, em espírito? Ela então se lembrou do ex-marido e chorou olhando para o seu novo filho. Quando vi chegar o invasor, irascível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriram? Os que me feriam. O quadro era excessivamente negro para mim. Nós já vimos várias histórias, vários relatos de espíritos que têm grande dificuldade de aceitar que as suas ex-mulheres, as suas viúvas, casaram-se novamente. O próprio André Luiz passou por isso. Não conseguia aceitar por algum tempo essa realidade, já que haviam deixado o plano físico. Em prejuízo de meu espírito, desfrutara uma existência regular, com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no ministério da tolerância, da paciência, da dor, e por esse motivo meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Então vejam que à medida que ele vai relatando como foi a sua existência, a gente vai de fato percebendo que ele não fez o bem a ninguém, que ele levou uma vida regular, voltada apenas para a satisfação dos seus interesses. Não treinou a tolerância, não treinou a paciência, não sofreu. Logo, não tinha qualquer condição de, na espiritualidade, conviver com o desespero, com a aflição, com o sofrimento. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos, e, em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Olha que frase! Mais uma que a gente pode refletir aqui diante da sua gravidade. Eu sempre procuro destacar como o tempo passa no plano espiritual, como demora para o indivíduo despertar. Gotuso confessa, já se passaram 10 anos e eu ainda tenho uma mágoa tão profunda como se tivesse passado apenas algumas horas. Ele não consegue perdoar a esposa por ter se consorciado novamente. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim. Não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Olha que expressão. Mágoa é algema de sombra no coração. Quantas pessoas ficam doentes, adquirem enfermidades graves por conta da mágoa? A mágoa é uma algema escura no coração. Nós sempre, uma vez esclarecidos pela doutrina espírita, devemos abandonar qualquer sentimento de mágoa,
de ofensa. Em seguida, descrevi-lhe sumariamente meu caso pessoal. André Luiz passou por algo muito semelhante. Nós vamos estudar a obra Nosso Lar ao final da coleção. Eu inverti, pulei a primeira obra, mas vamos estudá-la ao final. E vamos ver que André Luiz passou por uma situação bem parecida ao ver a sua esposa em novo matrimônio. Ele então divide o que ele passou com esse irmão. Finalizando então, depois de ser ouvido atentamente, dizendo: por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos, quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. Então vejam que conselho simples, né? Por que condenar a esposa, sentir essa mágoa? Se fosse o contrário, será que manteríamos uma fidelidade conjugal após a morte da nossa companheira? Então não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Olha outra forte frase, hein? O egoísmo humano cria prisões tenebrosas. Porque a pessoa fica acorrentada a outra, fica presa numa situação. Percebeu minha sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável, em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei, para modificar-lhe o impulso mental: circunscreve-se o trabalho à assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhes são atribuídas? Então vejam que André Luiz fez uma pergunta para desconversar, porque o clima psíquico estava pesado, incômodo, já que aquele irmão em sofrimento tinha compartilhado a sua situação ainda frágil. Então André Luiz pergunta: como que é o serviço aqui de assistência? Tenho outros campos de atividade, informou. Fitando-me algo modificado na expressão, perguntou: já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Então ele pergunta para André Luiz: já trabalhou com algum serviço que envolva ou que envolvesse reencarnação? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Vejamos o que é essa nota de rodapé. Vide Missionários da Luz. Então a gente que já estudou o livro Missionários da Luz já sabe qual o relato que André Luiz fez para ele, nas suas inúmeras experiências que envolviam também a reencarnação, daquele espírito que foi abortado por aquela mãe, a gente estudou aqui, e outras situações que André Luiz também acompanhou o fenômeno da reencarnação. Ele então fixou o olhar em André Luiz de forma significativa e perguntou: sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas por meio de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. Então vejam, no livro Missionários da Luz, a gente estudou o caso daquele espírito que candidatou-se à reencarnação e recebeu todo um auxílio dos mentores, dos amigos. Eu me recordo que o mentor de André Luiz havia fixado tarefas para os responsáveis pela reencarnação, a fim de que o corpo do espírito reencarnante não fosse perturbado pelos inimigos do passado, nem pelas mentes dos pais, que eram também seus adversários. Nós estudamos aqui esse caso. Então ele revela que ali era diferente, porque as situações eram mais sensíveis, não havia esse auxílio tão grande como a gente viu nesse caso da obra Missionários da Luz. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior,
mais difíceis, mais complexos. Não calcula o que sejam. Então imaginem, se a reencarnação de alguém que já quer o bem é complexa, é difícil, alguém arrependido, alguém que já quer expiar voluntariamente, imaginem a reencarnação de alguém rebelde, de espíritos de ordem inferior na escala evolutiva. Há verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Então, eles precisam receber o conselho, o direcionamento de entidades superiores. Por vezes, surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Então, ele está relatando, André Luiz, que os casos de reencarnação que ele ajuda geralmente são de espíritos muito atrasados, em que o renascimento se dará num local muito complicado, pesado, inferior e infeliz. Então eles precisam de ajuda de muitos braços amigos para proporcionar a reencarnação. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Então, depois de conseguir a reencarnação, o desafio só começou, porque os padecimentos, os sofrimentos, as vibrações de ódio reinam no lar em que esses espíritos reencarnam. Na esfera aventurosa em que você habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Então, olha, mais uma diferença. Os casos que André Luiz acompanhou, havia uma participação do espírito reencarnante na escolha das suas provas e expiações. Ali, porém, era diferente. Não havia essa participação, esse planejamento em que o espírito reencarnante pede experiências. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente, e de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Então, trata-se de reencarnações compulsórias, reencarnações planejadas por espíritos de luz, sem a participação dos candidatos, sem a participação dos reencarnantes, porque eles são grosseiros e ignorantes, não têm mérito nenhum para fazer escolhas. Se pudessem escolher, escolheriam o mal, escolheriam encarnações recheadas de poder, dinheiro e dominação, e isso somente atrasaria a sua trajetória e perturbaria outros corações. Então esses espíritos reencarnam sem escolher nada. O planejamento é feito por autoridades competentes. Por sua vez, na verdade, por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constituir-nos obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Então percebam que a função dele era de executar o planejamento reencarnatório feito por autoridades do além. A função dele é executar, portanto, essas reencarnações programadas pelos mentores, pelos coordenadores do trabalho.
vencendo obstáculos difíceis na família, convencendo os pais a receberem aquele espírito difícil. Então, inúmeros são os desafios para proporcionar a reencarnação de espíritos grosseiros. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, dando pasto a discórdias sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Então, como eu adiantei agora há pouco, o trabalho começa no convencimento dos pais. Não querem receber o espírito. Antes dele nascer, já oferecem resistência negativa, ódio, discórdias, chegando ao aborto. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Então, quando o espírito reencarnante percebe que foi abortado, ou percebe o ódio emanado por seus futuros pais, eles começam a obsidiá-los, como a gente já viu aqui também em outros casos. Me lembro do caso Volpini, em que a mãe não queria de nenhuma forma receber esse espírito, tendo abortado ele por diversas vezes. Também vimos situações em que os espíritos reencarnantes passam a obsidiar as mães, levando-as inclusive à morte, a depender da programação espiritual e das dívidas contraídas. Acompanhamos um caso, por exemplo, em que a mãe sofreu uma hemorragia durante o aborto, provocada pelo espírito reencarnante, que com ódio provocou esse sangramento nos órgãos internos, causando a morte da própria mãe, depois que ela havia se entregado ao procedimento abortivo. Ele então interrompeu as suas considerações, fez uma pequena pausa e acrescentou em seguida: repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. André Luiz descreveu uma situação em que há todo um planejamento e em que há toda uma participação de espíritos nobres, coordenando a reencarnação, afastando os maus espíritos, criando uma escala de visitas para os amigos espirituais. Já a realidade aqui descrita traz espíritos que não têm um auxílio tão presente por falta de mérito, por inferioridade moral gritante, pela perversidade do reencarnante e dos pais. Então são situações bem mais sensíveis. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, por meio do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se, consequentemente, e pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre. Como trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Então vejam que interessante. Ele diz: quem se consagra ao bem, quem reconhece a vida espiritual e vive em função do espírito e não da carne, pode planejar sua próxima reencarnação, pode decidir onde vai nascer, em que situação, quais seus pais, convencer mais facilmente os seus futuros pais, porque angariaram mérito, conseguiram demonstrar ao pai
que estão mais maduros, escolhendo os elementos da vida nova, à semelhança de um trabalhador que escolhe as ferramentas que irá utilizar no seu trabalho. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Então vejam, quem é mau, quem se dedica ao ódio, ao desequilíbrio, à intemperança das paixões, deve suportar as exigências que a vida faz. Não tem mérito para escolher nada. Simplesmente obedece, simplesmente renasce sem poder escolher nada. Sofrem, portanto, o resultado das suas próprias ações. E as suas encarnações são planejadas por espíritos imparciais, nobres, dignos, que sabem dos limites do reencarnante e não fixam reencarnações dolorosas que ele não suportaria. Ele diz: aos primeiros, ou seja, aqueles que querem o bem, a reencarnação será a verdadeira bênção em aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, ou seja, aqueles que querem o mal, a reencarnação constituirá a necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos. Olha a fatalidade aí, o fatalismo. Olha a vontade divina fixando o destino das criaturas infelizes. Eles não têm condições de escolher, então Deus, como num determinismo, fixa os parâmetros das próximas reencarnações desses espíritos, o que não lhes retira o livre-arbítrio, que fique claro. Não retira o livre-arbítrio do reencarnante, ele poderá escolher o bem. Determinismo somente no planejamento reencarnatório, realizado por entidades nobres, técnicas no assunto, especialistas na reencarnação. Esses, portanto, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo, retornam sem participar do planejamento. André Luiz, então, escutando aquelas observações, sob inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pôde sopitar a conclusão que saiu otimista e espontânea de sua boca. Gotuso, mas é você, experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual, quem guarda a mágoa do lar que se foi? Olha que pergunta profunda de André Luiz. Peraí, Gotuso, você está me dizendo tudo isso, está me ensinando que as entidades infelizes não escolhem, que elas ficam sujeitas ao planejamento das autoridades? Logo você que está me ensinando tudo isso, tem mágoa do lar? Como pode encarcerar-se no desalento, a deter tamanha possibilidade de libertação? Então são perguntas para despertar ele. Justo ele, que trabalha com espíritos tão difíceis, estava há anos sentindo mágoa da esposa que ficou. O companheiro fixou em mim, em André Luiz, os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso, e, num esforço para responder, disse jovialmente: não se preocupe. Em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a possibilidade, aliás, a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas junto daqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Então vejam que ele, irmão Gotuso, responde a André Luiz
no sentido de que já estava desperto, ele sabia da sua necessidade e por isso estava participando do planejamento da sua próxima reencarnação. Irmão Gotuso reencarnaria no seio da sua família, filho do seu primo, que esposou a sua esposa, então viúva. Ele sabia dessa necessidade e estava participando do planejamento reencarnatório a fim de retornar no mesmo seio familiar. Imagine a dificuldade dele, hein? Nascer filho desse primo que ele sentiu muito ódio por ter esposado a sua ex-mulher. E uma mágoa grande contra ela também por não ter mantido a fidelidade conjugal com a morte do próprio esposo. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta de entrada, pedindo licença para interromper-nos, e notificou que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava no salão contíguo. Então eles vão começar a viagem para a crosta terrestre, auxiliando no que eles conseguem nessas casas de trabalho avançado. Havia chegado uma turma de sentinelas. Esclareceu Gotuso que seguiria imediatamente. Novamente a sós, explicou André Luiz sorrindo. Na esfera carnal, na qualidade de médicos, nossas obrigações resumiam-se ao exame detido das enfermidades, com indicação clínica ou intervenção cirúrgica, e ao fornecimento de diagnósticos técnicos que outros colegas confirmavam, quase sempre por espírito de solidariedade dentro da classe. Mas aqui a paisagem se modifica. Então vejam, ele descreve como se dá a medicina na Terra. Os médicos limitam-se a analisar o paciente, fixar diagnósticos e intervenções cirúrgicas, confirmadas pelos seus colegas de profissão. Mas ele diz que no plano espiritual é diferente. Cabe-me usar a língua como estilete criador de vida nova. Olha só. A língua no mundo espiritual é um estilete criador de vida nova. Por quê? Porque os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas palavras têm um peso muito maior na vida espiritual. Nós não podemos ocultar os nossos sentimentos daqueles irmãos que nos rodeiam no plano espiritual, especialmente aos espíritos superiores a nós. A casa está repleta de cooperadores que trabalham, servindo-lhe ao programa de socorro e se submetem aos nossos cuidados de orientação médica simultaneamente. Então ali há outros médicos, outros colaboradores, que também escutam as orientações pelo conhecimento que ele traz. Não basta, porém, que eu lhes diga o que sofrem, como fazia antigamente. Devo funcionar, acima de tudo, como professor de higiene mental, auxiliando-os na germinação e desenvolvimento de ideias reformadoras e construtivas que lhes elevem o padrão de vida íntima. Então percebam, a função do médico no plano espiritual vai além do diagnóstico. Além de dizer o que o espírito tem de doença, de inferioridade que lhe causa sofrimento, ele vai além e precisa ensinar o espírito a praticar a higiene mental, abandonando ideias infelizes e desequilibradas e cultivando ideias novas, elevadas, felizes. Não se enganem achando que no plano espiritual não há doentes. O perispírito continua doente daqueles irmãos que não despertaram, que cultivaram desequilíbrio, maldade e vício na terra. Eles continuam doentes, enfermos, o perispírito marcado pelas doenças do corpo físico. Muitos levam para o plano espiritual
as doenças do seu corpo físico, porque as reminiscências estão no perispírito. Ao invés de higienizarem esse elemento plástico que é o perispírito, deixando no corpo as doenças, acabam levando consigo as enfermidades, mantendo pelo pensamento, pela mente doente e desequilibrada, as doenças do corpo. Então, quando eles vão ser tratados por esses médicos do astral, eles recebem o diagnóstico e recebem também a orientação para mudar de pensamento, de conduta, de intenções, a fim de que se livrem dessas enfermidades. Distribuímos recursos magnéticos de restauração com todos os necessitados, reanimando-lhes a organização geral com os elementos de cura ao nosso alcance. Então, além de fixar diagnóstico, além de orientar para a higiene mental do doente, eles aplicam também passes, terapêutica magnética para reorganizar os seus perispíritos. Não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo algo de novo que lhe reajuste a alma. Noutro tempo, tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Olha aí a informação mais uma vez de que a ideia tem sede no pensamento e o pensamento é o que anima as almas no plano espiritual para criar tanto a paz íntima quanto a região que habita no plano espiritual. Então, o médico tem a função não mais de trabalhar com a célula do corpo como fazia na Terra, mas sim com a célula mental, ensinando os doentes a mudar de vibração, a alterar seu estado psíquico, a realizar trabalhos na mente a fim de se livrarem das doenças. Toda enfermidade começa na mente, no pensamento. Aqui na Terra e lá também, especialmente lá no mundo espiritual, em que não há mais a influência externa no corpo físico, somente a influência da mente. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido. E perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa utilizado ali na esfera de socorro aos aflitos. Então vejam, André Luiz ouviu aquilo tudo, refletiu sobre o que aprendeu e antes de começar seus trabalhos como médico na assistência, perguntava por que será que Gotuso foi utilizado tão rapidamente nesse trabalho de socorro aos aflitos. Ele diz: reparei, todavia, que o novo amigo não me recebia os pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração, e acompanhando-o ao recinto, onde o aguardava extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados, que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Então, olha que informação interessante no final do capítulo. Ele começou a se questionar mentalmente: por que será que utilizaram o irmão Gotuso nesse trabalho de assistência tão rapidamente? E ele nota que aconteceu algo diferente do que costumava acontecer. Por quê? Sempre que André Luiz pensava em algo, especialmente numa dúvida, o seu mentor captava seu pensamento e já respondia. André Luiz não precisava falar, não precisava expor a sua dúvida. O mentor já captava o seu pensamento
e respondia à pergunta. Ali, porém, ele diz que Gotuso não reparou, não percebeu, sequer de forma parcial. Gotuso não percebeu nenhuma indagação mental de André Luiz, demonstrando que ele estava numa condição ainda inferior mesmo. E André Luiz revela ainda que os doentes tratados ali recebiam, de forma geral, vibrações grosseiras e lentas por meio da atividade de outros médicos que, como o Gotuso, estavam totalmente ligados à crosta terrestre. Percebam quantos ficam, nós já fizemos essa reflexão aqui, quantos desencarnam e estão na mesma situação que o Gotuso, desconhecendo a vida espiritual, apegados à família, ou aos bens, ou à sua profissão, à rotina da sua vida, apegados ao próprio corpo físico. Então havia ali outros médicos, como o Gotuso, mas todos não tinham a capacidade de perceber os pensamentos de André Luiz e faziam um tratamento junto aos doentes de forma muito grosseira, muito lenta, porque estavam ainda vinculados à terra. No próximo estudo, iremos iniciar o capítulo 6, chamado Dentro da Noite. Provavelmente, André Luiz irá iniciar as suas visitas à crosta terrestre, a sua viagem para auxiliar os irmãos que estavam em processo de desencarne. Reflitamos, portanto, nos ensinamentos do estudo de hoje, para que não caiamos no mesmo erro do irmão Gotuso, deixando de nos preparar para a vida maior, a vida espiritual, deixando de fazer o bem, o que já constitui fazer o mal, e mantendo uma mágoa da família, depois de vagar por anos num estado de semi-inconsciência. Sejamos nós, os trabalhadores da última hora, que se preparam para a vida verdadeira, dedicam-se ao bem, especialmente na luta contra as más tendências. Porque esse é o traço do verdadeiro espírita, conforme ensinou Allan Kardec. Vencer as más tendências pouco a pouco, as inclinações más, para que alcancemos um estado de tranquilidade, de serenidade, avançando de maneira mais equilibrada na moralidade, até que um dia estejamos num estado feliz. Escutemos, portanto, essas lições das obras de André Luiz, as lições do Espírito Emmanuel nas páginas que gravamos no canal, nos comentários feitos por meio de inspiração dos amigos, dos mentores, dos guias que coordenam as atividades de divulgação da doutrina espírita. Escutemos esses irmãos, porque eles apenas aguardam nossa sintonia mental para soprar as ideias que vêm diretamente do Evangelho do Cristo e que muitas vezes nós esquecemos ou não nos atentamos ou ainda não aprendemos. Por isso precisamos deles e somos muito gratos. Peço então que Maria Santíssima possa abençoar a cada um que acompanha nossos estudos e que a cada dia nós possamos aprender mais e mais, nos preparando para essa grande viagem a que todos estamos destinados pelos portais da morte. Morte que significa viagem, que significa trocar de plano e não algo de infelicidade, de desespero, de aflição. Quanto mais nos prepararmos, quanto mais caridade prestarmos, melhores chegaremos no plano espiritual. Recebidos por esses irmãos maiores, mais velhos, mais experientes, que já passaram pelo que passamos hoje e que sabem o caminho correto a seguir.
para alcançarmos essa paz da consciência tranquila. Que os nossos irmãos maiores, nossos mentores, nos abençoem hoje e sempre. E que nós, por outro lado, façamos nossa parte, cultivando o bem, buscando cumprir nossos deveres, buscando seguir os passos do Cristo, ainda que de forma imperfeita, para que tenhamos uma sintonia perfeita com eles, ideal, diária, o que proporciona decisões acertadas, escolhas corretas, que reduzirão o tempo em que nós alcançaremos a nossa felicidade, junto a Cristo Jesus, nosso Mestre. Muito gratos somos então a Ele, Jesus Cristo, e que sua mãezinha Maria Santíssima, Mãe das Mães, a virtuosa Maria, possa continuar abençoando a terra inteira com seu manto de amor, diminuindo as dores, enxugando as lágrimas, resgatando os caídos, a fim de que toda a humanidade caminhe em conjunto na direção do Pai Maior, independente de religião e de crença, para que os mansos e pacíficos herdam a terra e possam desfrutar de um planeta pacificado, em convalescença, depois de tantos dissabores e sofrimentos causados pelo mal. Proteja-nos, Senhor, e permita que estejamos no seu regaço, protegidos pelo teu amor, no momento de transição, no momento de dor e de guerra provocados pela insânia do mundo, na dominação e no exercício do orgulho e do egoísmo. Graças damos hoje e sempre, que assim seja. Um forte abraço a todos os amigos e amigas e até o próximo estudo.